Olá, amigos do Esporte e Debate. Estamos chegando aqui na tela da TV Assembleia pelo canal 51.2. E aqui você sabe, o esporte em dimensão maior na sua televisão. E no Esporte em Debate de hoje nós vamos mostrar. Série D, Moto e Maranhão Atlético Clube vencem, sobem na classificação de seus grupos. Você vai conhecer o CrossFit, uma das modalidades esportivas que mais crescem no estado. A saga do Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro. A Bolívia luta contra o rebaixamento. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que já está no ar. E nós começamos o Esporte em Debate hoje falando de uma modalidade que tem crescido bastante no estado do Maranhão, o CrossFit. Esta modalidade, a prática, faz com que de maneira funcional todos os músculos do corpo possam estar em sintonia. Você vai ver e vai entender melhor a matéria do CrossFit aqui no Esporte em Debate. O que essa modalidade tem que as outras não têm? Não é uma competição como todo mundo acha, que você compete com os outros. Você compete com você, uma busca de se melhorar a cada dia. Cordas, barras, pesos, equipamentos geralmente utilizados em treinamentos militares dentro de um box. Esse é o nome que se dá para o espaço onde são realizados os exercícios do CrossFit, um método que não é muito comum, mas é o programa de treinamento que mais cresce atualmente no mundo. CrossFit é o quê? Uma atividade funcional, né? Em constantes variações de movimentos, né? De alta intensidade. E a gente utiliza, né? Movimentos naturais, onde a pessoa vai agachar, empurrar, né? Correr, saltar, movimentos no seu dia a dia que qualquer pessoa poderia estar fazendo uma atividade como o CrossFit. O treino, ele é tanto o treino para uma pessoa que está iniciando, como um atleta ou uma pessoa que está buscando um treino de performance ou querendo fazer mudança de massa corporal. Então o treino ele pode ser aplicado pela manhã, pela tarde, pela noite, onde vai sofrer alterações na intensidade do treino. Quem quer uma intensidade maior ou quem está começando agora vai sofrer adaptações, né? E essas adaptações são importantes para preservar o aluno, onde eu vou estar preservando a postura, né, com segurança e um trabalho bem eficaz. Dentro de um circuito de exercícios funcionais, cada atividade consegue exercitar todas as áreas do corpo. É que os movimentos são funcionais, mas realizados em alta intensidade. Força, resistência, equilíbrio e velocidade. Tudo numa única aula, e elas nunca são as mesmas. Diferente de que um trabalho que é feito numa academia, por exemplo, você trabalha o seu corpo como um todo, onde você vai ter uma consciência corporal, vai trabalhar 10 capacidades físicas, né? Dentre elas tem coordenação, velocidade, agilidade, precisão, equilíbrio, força, condicionamento, resistência. E o treino ele é periodizado dentro da semana, onde a gente trabalha com 3 modalidades, né? A gente trabalha com levantamento olímpico, a gente trabalha com ginástica e trabalhamos também com a parte monoestrutural, que é corrida, remo, bike, cordas. Paulo é surfista há 20 anos, se encantou com os treinos coletivos com características pessoais. Pratica o CrossFit há 3 meses e não quer mais parar. Hoje em dia tem que ter isso como estilo de vida, um esporte, né? O pessoal já tem conhecimento disso e eu sempre surfando, indo para academia, sempre fazendo atividade física, descobri o CrossFit há 3 meses e é apaixonante, muito bom, não quero mais parar. Se você percorrer o box, você vai perceber que não tem nenhuma máquina e nenhum espelho. O Pedro é educador físico e ele vai explicar pra gente por quê. Por que isso, Pedro? Então, todo mundo busca o corpo perfeito, mas o CrossFit ele tem para te oferecer coisas muito maiores que simplesmente um corpo. O CrossFit ele melhora a tua capacidade física e fisiológica em amplo sentido. Nós melhoramos 10 capacidades físicas humanas, então a vaidade acaba sendo secundário nesse aspecto. Superar limites a cada treino. E a cada treino, vários desafios. Um programa completo, diferenciado e altamente eficiente. No CrossFit, os objetivos de cada um são diferentes, mas os resultados são rápidos. O corpo e a mente agradecem. Eu já sou acostumada a fazer musculação já desde cedo, né? Mas aí quando eu conheci o CrossFit, eu simplesmente me apaixonei. Porque o CrossFit ele tem muito como uma coisa que eu costumo adotar para a minha vida, que é te tirar da zona de conforto, né? Então é uma coisa que a gente sempre faz aqui.
E como eu acredito que em todas as áreas da vida da gente, a gente precisa sair da zona de conforto para poder conseguir um êxito, um sucesso maior, bateu, aí ficou CrossFit. É sem dúvida nenhuma uma modalidade que tem crescido bastante no estado do Maranhão e a cada dia ganha novos adeptos. Estou recebendo aqui o Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinha. Você gosta do CrossFit? Mas, Jurinha, é uma modalidade nova, né? Aqui no Maranhão, as pessoas estão começando a conhecer, né? Ali você pode ver que na Avenida São Luís de França tem uma academia de CrossFit, onde as pessoas misturam vários tipos de exercício físico e, vamos dizer assim, é um exercício muito puxado, muito radical. Tem gente que até compara com exercícios militares, né? Por exemplo, a utilização de cordas, de pneu, de caminhão, de caixas, de saltos. Então, é uma coisa nova que está crescendo no Maranhão e é bom. Você sabe o que eu lembrei? Há muito tempo atrás, um dos maiores, sem dúvida nenhuma, lutadores do estado do Maranhão, e por que não dizer do Nordeste do Brasil, o Rei Zulu, Sim. Ele, no treinamento, era um treinamento praticamente artesanal, né? Ele colocava as cordas, pneus de tratores bem grandes para poder ganhar força muscular, ganhar projeção, explosão também nos treinamentos, e me deu uma lembrança. Jurinha, na verdade, o treinamento do CrossFit, ele tenta fazer com que a pessoa não precise utilizar de equipamentos de academia tradicional, né? E através dessas vamos chamar assim, de outras vias, como pneus, como você já falou, pneu de trator, corda, caixa, a pessoa consiga exercitar todos os músculos do corpo e também o condicionamento físico. Então é uma coisa nova e importante. E é interessante a participação, né, dentro dessa modalidade. Isso. Depois do intervalo, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio continua na saga, na segunda divisão. O time do povo só empatou com o Brasil de Pelotas. E nesta terça tem mais um compromisso pela frente. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. E o assunto em destaque agora no Esporte em Debate é a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio enfrentou na última sexta-feira o Brasil de Pelotas no Estádio Castelão. E olha, com uma diminuição significativa de público. 2.000 torcedores foram ao Estádio Castelão. O tricolor empatou com a equipe gaúcha em 1-1. Veja como foi. Os fogos anunciavam o período junino. Mas dos gramados, apenas uma equipe sairia em festa. Sampaio e Brasil, mais de Pelotas, se enfrentaram pela primeira vez na história. E também pela primeira vez o torcedor tricolor viu uma formação diferente no ataque. E dessa inovação veio uma troca de passes bonita de Elias para Jean Carlos e Eduardo Martini salvou. Mas antes disso, no primeiro minuto de jogo, a defesa do Sampaio saiu tocando errado. E a sorte do tricolor foi que o Natan escorregou. Veio a cobrança de escanteio e o Marcão acertou a trave. Na confusão, a defesa tricolor suou para afastar o perigo. Perigo que continuou porque o Diogo Oliveira girou para acertar o ângulo, mas deu de cara com o paredão Rodrigo Ramos. O equilíbrio aumentou no segundo tempo. Rafael Estevão viu boas condições e arriscou. O Natan mais uma vez obrigou o Rodrigo Ramos a fazer milagre. Agora, se deixar o Natan sozinho, olha só no que dá. Gol do Brasil de Pelotas aos 17 minutos do segundo tempo. 3 minutos depois do gol do Chavante, Elias cabeceou para empatar a partida. Depois o Elias foi para o banco e assistiu o seu substituto, Henrique, driblar 3 defensores e tocar para o Rafael Estevão. E no finalzinho, Henrique de novo, com estilo, quase marca o segundo do Sampaio. Final de jogo sem festa, mas o resultado foi melhor para o Brasil de Pelotas, que empatou fora de casa.
Sampaio empatou com o Brasil de Pelotas, né? Foi a 5 pontos, é pouco ainda para quem quer sair dessa situação. Mas o que destacar de positivo no jogo da sexta-feira? Jurinho, a gente pode destacar de positivo, eu acho assim, única e exclusivamente não, mas um ponto positivo é a estreia do atacante Elias. O centroavante que mostrou que veio, né? Entrou, fez o gol, não tinha condições físicas ainda de jogar os 2 tempos. E não foi um gol fácil, né? Não foi um gol fácil, de extrema dificuldade, que ele cabeceou praticamente de costa, tirando do goleiro do Brasil de Pelotas, do Martini, que é um excelente goleiro, né? Então vamos destacar a atuação do Elias, e como ponto negativo eu avalio o seguinte, Jurinha, que o Sampaio mostrava uma evolução tática, principalmente no sistema defensivo. Mas no jogo contra o Brasil de Pelotas, ficou evidenciado que o Sampaio correu vários riscos. Se não fosse o goleiro Rodrigo Ramos, o Sampaio... No primeiro tempo, principalmente, ele fez 3 defesas daquelas espetaculares. Isso. Em que o torcedor já se preparava para dar costa para o lance e ele acabou fazendo defesas realmente... Exatamente, defesas dificílimas. Pontuais. Exato. Então a gente pode avaliar o seguinte, que o Sampaio não jogou bem, o sistema defensivo do Sampaio finalmente sofreu, porque o Sampaio conseguia, aqui em São Luís, empatar jogos e sem sofrer riscos e tal, mas desta vez foi diferente, sofreu riscos, destacamos positivamente a estreia do Elias. Infelizmente o Edgar não jogou, que poderia até dar vamos dizer assim, um calor na defesa do Brasil de Pelotas, mas em condições físicas foi impossibilitado de jogar. E o Sampaio conquistou 1 ponto, para alguns foi um bom ponto, para mim nada mais do que a vitória não é bom para o Sampaio, porque o Sampaio está numa situação crítica, ocupando a última colocação da Série B, então tem que ganhar, tem que começar a ganhar. Agora, alguns detalhes importantes em relação a essa partida de sexta-feira. Sim. Todo mundo sabe da capacidade que tem o goleiro Rodrigo Ramos. Sim. Mas no gol, e as imagens da TV Guará que foram cedidas aqui para o Esporte Debate, mostram uma saída em falso do Rodrigo Ramos, e é uma deficiência que ele tem. Cada um de nós temos alguma deficiência, né? Com certeza. Ele tem a dele. Jogadas na área, ele sempre sai ou atrasado ou fora de foco. E nesse lance, houve a falha dele, o Natan aproveitou 16 minutos e fez 1-0. Isso. Jurinha, eu costumo dizer assim, o Rodrigo Ramos, ele é um goleiro excelente, vamos dizer assim, debaixo dos 3 paus, né? Excelente, reflexo, parece que com a idade dele ele foi melhorando a questão de reflexo, bolas assim que a gente vai ser gol, aí o cara vai e pega. Mas essa questão de saída de bola é uma deficiência dele já histórica, desde a primeira passagem dele no Sampaio e até desde antes, quando era do Imperatriz também. Então a gente pode detectar que é um erro, é uma falha, ele tenta corrigir isso no passar dos anos na sua carreira, mas acho que nesse momento a gente tem que mais elogiar a atuação do Rodrigo, porque o Rodrigo, vamos dizer assim, Jurinha, está garantindo... Ele resolveu um problema. Resolveu o problema. Para resumir, né? Para resumir. Resolveu um problema no gol crônico. Isso, resolveu um problema e que sem ele, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que a situação do Sampaio seria muito pior. Muito pior. Alguns desses empates com certeza teriam se transformado em derrotas. Agora vamos falar de contratações e dispensa. O Sampaio mandou embora Max. No mesmo bonde mandou embora também o atacante William Paulista. Tem até uma lista e o Léo Rodrigues. 3 foram embora. O Sampaio está contratando, recebeu o Lutero, meia, né? Sim. Do Anápolis, né? Do Anápolis. Do Anápolis, recebeu também o Felipe Baiano. Aliás, o Sampaio recebeu 13 contratações depois da chegada do técnico Wagner Lopes, né? Aqui na lista tem os 2 últimos contratados, que foram o Lucas Sotero e o Felipe Baiano. Também tem o Railan, o Henrique Santos. E anteriormente o Sampaio já havia contratado o goleiro o Rodrigo Ramos, como a gente já falou. O Rafael Martins, que é um goleiro da base do Curitiba, né, que estava sendo reserva lá e veio aqui para jogar... E vai ser reserva aqui também. Vai ser reserva aqui, mas veio para jogar junto com o Rodrigo Ramos, né? Tem o Wagner Fogolari, que para mim, sem sombra de dúvidas, vai formar e já está formando a dupla de zaga titular do Sampaio. O volante Renan Ribeiro, o lateral Edeciola, excelente jogador, na minha opinião. Os atacantes Jean Carlos, que para mim também jogou bem. Jogou bem, saiu contundido, mas não é problema para o jogo desta terça. Não é problema e jogou bem, até porque o Edgar não vai jogar terça
com certeza deve ser titular novamente. Pimentinha também está fora. Isso. E o Elias, o Paulo Marcelo, atacante, e o William Paulista, que já chegou e já foi embora, né? Então, eu acho que com essas contratações e com, vamos dizer assim, mais tempo de treinamento do técnico Wagner Lopes, eu acredito que o Sampaio, apesar da tabela não contribuir agora nesse momento, pode ter chance sim de escapar dessa penúria. Na minha opinião, com o esquema que está sendo montado e proposto pelo Wagner Lopes, técnico do Sampaio Corrêa, o centroavante era um problema. O Sampaio encontrou o Elias. Sim. Vai dar muitas alegrias ao torcedor, o Elias. Foi Sim. titular do Botafogo, né? Teve uma boa passagem pelo Figueirense, é um jogador experiente. Certo. E chega num momento importante do Sampaio. E nesse momento, se o Sampaio encontrar esse meia, que pode ser o Lutero, que está chegando, o Sampaio dá uma arrumada. Porque a sistemática do jogo do Sampaio tem muita marcação e o meia jogará com uma certa liberdade para criar, para municiar o ataque, para encostar no homem de extrema, que pode ser o Edgar. Pode ser Edgar. Né? Pode ser o Pimentinha, pode ter a entrada do Henrique e com Elias como referência lá na frente. É por aí o contexto de uma reformulação no Sampaio, na minha opinião. Acredito que é por aí mesmo. Também tem o Jean Carlos que a gente acabou de falar também, que pode ser, uma peça que pode ser uma opção, mas Mas se o Edgar volta, não, Edgar, ele esquenta, fica lá no banco. Isso, não. Sem dúvidas, a dupla ideal do Sampaio, vamos dizer assim, teria que ser a dupla de ataque, o Elias e o Edgar. O Edgar é o melhor e mais importante jogador do Sampaio Corrêa neste ano de 2016. Concordo completamente e ainda vou além, digo que há muitos anos o Edgar ele está num estágio completamente diferenciado. Você quer outra? O Pimentinha é a maior decepção do Sampaio na temporada. Na verdade, Jurinha, o Pimentinha já é uma decepção, não nesta temporada, mas para mim, na minha opinião, algumas temporadas já. Mas quem vive de passado é museu, a gente está falando dessa. Então nessa temporada, então ele pode se configurar assim. A gente esperava tanto dele, né? Um jogador importante, jogador que é caro. Isso, caro, mas você sabe que acompanha futebol, ele tem problemas de fundamento gravíssimos. Tem. Principalmente passe, finalização. Então, com esses problemas de fundamentos que o cara aprende na escolinha de futebol. Ele não aprendeu isso aí. Então, ele não pode ser, assim, botar uma esperança no Pimentinha, vai fazer uma coisa assim. É mais fácil para o torcedor do Sampaio acreditar que Edgar faça alguma coisa, porque ele realmente faz. E voltando ao assunto do 10, concordo com você completamente. O Sampaio tem os três volantes ali acima na frente da linha de defesa, desde que o Wagner Lopes assumiu, mantém um equilíbrio defensivo, tirando nesse jogo do Brasil de Pelotas, né, porque para mim sofreu muito, mas falta esse 10 que vai fazer justamente aquele que a gente já vem falando em programas anteriores, o processo de transição meio campo, ataque. Correto, perfeito. É isso. Depois do intervalo, o destaque do Esporte em Debate é para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Papão despachou o Águia de Marabá e o Maranhão se reabilitou de forma brilhante no interior cearense. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Quatro 4.133 torcedores foram ao Estádio Castelão para ver o Moto brilhar na sua primeira partida da Série D do Campeonato Brasileiro, jogando no Castelão em São Luís. E o campeão maranhense provou que no Castelão, quem manda é o Papão. A partida em casa foi a estreia do Moto Clube diante da torcida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Na competição, o time rubro-negro tem 1 ponto e o Águia de Marabá tem 3 pontos e ocupa a liderança do grupo A4. Nos primeiros minutos, o Moto parte para cima do azulão paraense. Após cruzamento de Diego Renan, Curuca de cabeça tenta abrir o placar, mas o goleiro Bruno Colasso defende. Na cobrança de falta, Fred chuta forte, o goleiro do azulão ainda toca na bola, mas ela entra na rede do Águia. Moto Clube abre o placar e o primeiro tempo termina em 1-0 para a comemoração da torcida motense. É fazer mais 1, mais 2 é o dever de casa. Esperar que o Moto consagre essa vitória e garantir para que possa superar na classificação. No segundo tempo, o time rubro-negro volta mais inspirado. Depois de perder várias chances para aumentar o placar, Gabriel de fora da área chuta forte, mas a bola passa pela rede pelo lado de fora. Dentro da pequena área,
Gabriel aparece e chuta na saída do goleiro, que defende com o pé direito. Aproveitando a bela jogada de Curuca pela direita, Gabriel recebe cruzado e de cabeça marca o segundo gol do Moto. A partida termina com a vitória do Moto por 2-0 contra o Águia de Marabá. Fomos surpresos com um gol infeliz do nosso goleiro, que isso acontece no futebol. Uma bola defensável do Fred. Mas aí depois dali, o treinador, o Motoclube começou a gostar do jogo, se equilibrou, ganhou confiança, fez um gol aos 38 do primeiro tempo. Se vira 0-0, o nervosismo ia ser maior deles, que estavam precisando da vitória. Conseguiram fazer aquele gol aos 38 do primeiro tempo, numa infelicidade do nosso goleiro. Infelizmente acontece no futebol. Com a vitória em casa, o Motoclube agora ocupa a liderança do grupo A4 na competição. A gente tem essa consciência que falta muito para melhorar, mas a vontade, a determinação deles e a obediência tática naquilo que a gente tem pedido a eles tem sido fundamental. Então a vitória foi importante para nos dar uma tranquilidade na sequência aí. Acho que a gente vem numa evolução boa, né? A partida passada a gente não conseguiu criar bastante lá contra o Santos da Amapá e essa semana foi totalmente diferente, né? O professor Rui colocou na cabeça da gente que a gente podia, que a gente tinha que criar mais, né? Então, se olhar o jogo, a gente tivemos umas 3, 4 chances claras de fazer o gol, né? Então, agora é descansar, a gente sabe o que a gente acertou, o que a gente errou, tem uma semana cheia aí, outra final domingo contra o Tocantinópolis aí. E dá o máximo teu ali dentro, porque você está com a oportunidade na mão, então nós temos que entrar sempre motivado, independente de porque a vitória veio, vai dar motivação. Nós temos que ser um time automotivado sempre, como tem sido nos próprios treinamentos nossos. E olha que o Moto enfrentou uma das equipes que também aparece, Greg, como favorita a uma classificação para a segunda fase. Esse Águia de Marabá, para que você tenha uma ideia, Sim. nunca havia perdido jogando em Gramados Maranhenses, contra o Sampaio, contra o Imperatriz. E aí o Papão depenou a Águia, 2-0. Primeiro tempo, Fred, a bomba atômica do Paraná, com a contribuição do goleiro, né? E depois o Anjo Gabriel de cabeça, fez 2-0. Rapaz, tá certo. Julia, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo pela sua excelente narração no jogo entre o Moto e o Águia de Marabá, elogiado por todos da Crônica Esportiva Maranhense, né? E depois falar o seguinte, o Moto dominou completamente a equipe do Águia de Marabá. Dominou completamente. O gol do Fred nos 35 minutos do primeiro tempo não reflete a superioridade do Moto em campo, porque o Moto já dominava o campo, tinha perdido inclusive várias oportunidades e até o técnico do Águia de Marabá reconheceu, né? Reconheceu que o Moto foi extremamente superior. O João Galvão, só para o torcedor ter uma ideia, ele é o técnico, o presidente, o massagista, o diretor financeiro, o diretor administrativo, o pagão, o cobrador. Tudo. Ele só não vai se demitir. E é o motorista do ônibus também. E ainda é pai do centroavante, o Danilo Galvão. Tá certo. Então... Que não jogou nada e ficou 90 minutos em campo. Ele é um técnico multiuso, né? É verdade. Técnico multiuso. Mas assim, vamos voltando ao jogo. No primeiro tempo teve esse gol do Fred, uma falta espetacular, mas também eu gostaria de lembrar, Julinha, que foi uma falha grotesca daquele goleiro do Ele amorteceu no ângulo a bola. Amorteceu, ele jogou a bola para dentro do gol. É verdade. A gente ressalta, claro, que um chute daqueles... A violência, bem dado o chute. Uma coisa até na sua transmissão que você destacou, que eu gostaria de lembrar, fazia tempos que a gente não via aqui no Maranhão um zagueiro que chutasse tão forte e batesse... falta tão bem, né? Dessa maneira. Exatamente. O próprio Moto já teve o Edinho, lembra do Edinho, o xerifão? Faz tempo. Zagueiro pela direita, batia muito forte na bola. Exatamente. Então, continuando com o jogo, a gente pode destacar também a atuação do Curuca, que criou várias oportunidades ali, principalmente jogando pela direita. E aquela proteção à frente da defesa do Felipe Dias, hein? Isso, é excelente. E destacar também, a partir do momento que o Gabriel entrou em campo, né? Porque ele mudou assim não, o Moto já tinha superioridade em campo, mas ficou evidente com oportunidades criadas por ele, inclusive perdendo alguns gols, mas conseguindo finalizar com o cruzamento do Curuca. Me chamou a atenção essa reformulação do Moto, né? Sim. Eu não esperava rapidamente as coisas aparecerem assim de forma tão agradável. O zagueiro Fred, por exemplo, tinha um Renan Dutra que era bola. Excelente muito zagueiro. Bom zagueiro, um dos destaques do Papão do Norte no Campeonato Maranhense deste ano. Da seleção do Campeonato Maranhense. Aí vem o Fred, muito bem. Sim. O Moto apresentou, né, no meio de campo, o Igor, que é um jogador que precisa ser melhor trabalhado, mas depois o Rui colocou o Cléo, quer dizer, teve uma criação bem melhor no sistema de meio campo. E com essa presença ali do Gabriel no ataque,
O Moto ganhou uma referência também, como ele incorpora, como ele veste bem essa camisa, o manto sagrado, como o torcedor gosta de chamar do Moto, né? Rubro-negro. Você tá certo. E o manto sagrado, como você disse, do Moto Clube, caiu muito bem nele, principalmente no segundo tempo, que ele se sentiu, assim, confortável. Estava à vontade e desequilibrou a partida em favor da equipe do Moto Clube, né? Tanto que fez o gol, como eu já disse, no lance do Curuca pela direita, com um cruzamento, e ele conseguiu ganhar do zagueiro e fez o gol de cabeça. Na classificação, o Moto lidera com 4 pontos, em segundo aparece o Tocantinópolis com 3, o Águia de Marabá também 3 pontos, e o último colocado é o Santos do Amapá, que tem 1 ponto. Na próxima rodada, o Moto joga no Castelão contra o Tocantinópolis, né? Uma partida interessante para que o Moto possa logo encaminhar uma classificação. Porque o Moto pode disparar, né? Se o Moto ganhar do Tocantinópolis, o Moto vai abrir para 7 pontos, o Tocantinópolis estaciona nos 3, e aí o Moto dispara e praticamente não gosto de falar isso aí, não, mas eu ia dizer que encaminha a classificação. Encaminha a classificação para a segunda fase da Série D, né? E o jogo acontece às 16 horas do próximo domingo aqui em São Luís, e o próximo jogo do Águia de Marabá é contra o Santos do Amapá, lá em Macapá, no estádio Zerão, né? E um detalhe, o Moto ontem apresentou o meia para substituir o Marcos Paulo. Você se lembra dele? O grande destaque, o 10 da moda do campeonato estadual. Jogou uma bola refinadíssima com a camisa do Moto, foi para o Bragantino de São Paulo. E o Moto apresentou ontem Marco Goiano, que estava no clube do Remo. Chegou e já vai estar à disposição, quem sabe, para poder estrear no domingo contra o Tocantinópolis. Dizem que é o meia, né, para substituir o Marcos Paulo. Eu já ia dizer assim, eu não conheço, não vi o Marcos Goiano jogar, né, mas se ele ocupar a faixa de campo que o Marcos Paulo ocupava na equipe do Moto, né, principalmente no Campeonato Maranhense, e conseguir dar aquele ritmo de jogo que o Sampaio tinha, na verdade, que o Moto tinha, na verdade, na distribuição de jogo, né? Porque o Marcos Paulo, ele funcionava... Na leitura do jogo. Isso, na leitura, ele funcionava, ele sabia enxergar o atacante de lado que passava, o centroavante. E fazia gols. Fazia gol e sabia uma coisa muito importante que está faltando hoje, dar o ritmo, por exemplo. Agora está na hora de atacar, ele acelerava o jogo. Agora está na hora de ficar com a bola mais, ele sabia pisar na bola, olhar, girar, tocar de novo para o volante, distribuir. Então... Se o Marco Goiano, né, que você disse que veio do Remo, tiver e fizer, principalmente, essa função, sem dúvida, aí as chances do Moto de classificação para a segunda fase, e vou além, para, quem sabe, uma provável subida, né? Ascensão à Série C. A Série C, são totalmente reais. Em Juazeiro do Norte, interior cearense, o Maranhão Atlético Clube enfrentou a equipe do Icasa. O MAC vinha de uma desastrosa estreia na Série D quando perdeu para o Altos do Piauí por 3-0 no Castelão. O Bode provou que é surpreendente fora de casa e venceu no estádio Romeirão a equipe da casa pelo placar de 2-1. Maurício fez 1-0, o Icasa empatou e aos 46 minutos do segundo tempo brilhou a estrela de Elton. Ele marcou o gol da vitória atleticana. E uma vitória que reacende a esperança do torcedor atleticano de uma classificação. Jurinho, uma vitória importante. Porque lá... nem Fortaleza e Ceará consegue facilidade, não. Não consegue. E uma vitória importantíssima, porque a situação do Maranhão era muito complicada, porque perdeu o primeiro jogo aqui do Altos, né? E ainda mais porque o Altos já abriu, né? Ganhou de novo. Tem 6 pontos. Isso, ganhou do Juazeirense por 4-0 jogando lá na cidade de Altos, né? E abriu. Abriu, o Maranhão ficou com essa vitória diante do Icasa com 3 pontos, o Icasa permanece com 1 ponto e o Juazeirense permanece com 1 ponto. O importante, acho que vale a gente destacar, foi a superação da equipe do Maranhão, né? É um adversário difícil, um adversário aqui no âmbito regional da gente, de Norte e Nordeste, tradicional, que sempre apronta para cima dos times grandes, verdade, né? Já deu trabalho para equipes... O Verdão do Cariri. Isso, já deu trabalho aqui para equipes maranhenses e inclusive no Campeonato Cearense sempre dá trabalho, como você disse. Sempre é um adversário que merece respeito. Fortaleza e Ceará. E vamos dizer assim, esse gol do Elton, aos 46 do segundo tempo, marca, para mim é um marco. Um marco assim da possibilidade real de ascensão do Maranhão na Série D. E dá um fôlego novo, né, o time do Maranhão, porque quando você perde 3-0 em casa, numa abertura de uma competição onde o objetivo é ascender a divisão
da Série C do Campeonato Brasileiro, realmente a autoestima estava lá embaixo. Isso foi trabalhado durante a semana com a diretoria do Maranhão, que cobrou, que exigiu, que paga em dia, que dá condições. Sim. E o próprio treinador deixou transparecer que confiava na produção da equipe, pelo que ele está acompanhando na formação desse time do Maranhão, que também passa a ser um time em montagem dentro da competição. Né? Na verdade o Maranhão é um time em montagem também porque foi, assim como o Moto, e assim como o Sampaio, mas por outros motivos, foi desmontado completamente do intervalo entre o Campeonato Maranhense e o Campeonato Brasileiro da Série D. E essa vitória, essa derrota primeira aqui para o Altos, aqui em São Luís, foi muito pesada, muito difícil. Até eu, no programa anterior, nós dois aqui conversando, a gente disse assim, complicou para o Maranhão, porque perder assim de casa de 3-0, numa estreia é muito difícil de se recuperar num campeonato de tiro curto, né? São apenas 6 jogos nessa primeira fase de volta. Então, essa vitória, como a gente já falou aqui várias vezes, ela demonstra um poder de reação da equipe e talvez... E dá uma sobrevida. E uma esperança que é possível sim o Maranhão conseguir. Pode chegar. Pode chegar. Greg, nós estamos chegando ao final do Esporte Debate de hoje e eu gostaria que você colocasse aqui para o telespectador os canais de interação para que o torcedor possa participar, sugerir pauta, falar do seu bairro, falar da sua cidade no interior do estado, enfim, nos ajudar a fazer o programa Esporte Debate. Pois é, Jurinha. Telespectador da TV Assembleia, você pode contribuir com o nosso programa através do site aqui da Assembleia, que é o al.ma.leg.br, sugerindo pautas, entrevistados e matérias interessantes para contribuir com o nosso programa. E também através do telefone daqui da nossa redação, que é o 3269-3828. 3269-3828. Também tem o WhatsApp aqui do programa e do programa Esporte em Debate, que está passando aqui embaixo da sua tela. Lembrando que toda segunda-feira o nosso encontro está marcado aqui na TV Assembleia pelo canal 51.2 às 8 da noite. E às terças-feiras a reprise do programa em 2 horários, às 7 da manhã e às 2h30 da tarde. Quer mais? Espere a próxima. Obrigado, Greg. Obrigado, Julinho. A gente se vê pelos caminhos do esporte. Na hora. Um abraço, gente. Até lá. Até mais.